Se você quiser, já pode deixar a palavra de Deus aberta nesta passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 18. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, há vários casais, há várias pessoas aqui casadas, há várias pessoas que vão se casar. Eu peço a Deus que o estudo de hoje possa vir ao encontro das suas necessidades, possa responder perguntas que elas estão se fazendo. Não vão encontrar resposta no mundo, mas vão encontrar resposta na palavra de Deus. Venha fortalecer todos os casamentos aqui representados neste momento. Venha abençoar todos os casais, homens e mulheres aqui neste momento. Fale, ó Deus, com cada um deles, através da perfeição e da pureza da sua palavra. No nome de Jesus, amém. A Bíblia, a palavra de Deus, de uma forma maravilhosa, ela compara o casamento entre um homem e uma mulher com o casamento que haverá entre Jesus Cristo e a sua igreja, que somos nós. E os princípios e os simbolismos são os mesmos. O casamento entre Jesus e a igreja e o casamento entre um homem e uma mulher. Por exemplo, qual é o momento mais marcante de um casamento? Qual é o momento mais emocionante de um casamento? É na hora da entrada da noiva na igreja. Aquele é o ápice da cerimônia, na hora que ela entra vestida de branco. Aquele momento é o momento mais emocionante, marcante, inesquecível. É o momento mais esperado, é o momento mais importante, é o momento mais feliz, tanto para o noivo, que avista a sua noiva adentrando a igreja, como para a noiva, que percebe o noivo a esperando. E assim também, a igreja, há pouco mais de 2000 anos, está aguardando a entrada do Senhor Jesus Cristo. Está aguardando a volta de Cristo. Este é o evento mais esperado. Este é o evento mais importante para o povo de Deus. Desde a ressurreição de Cristo até hoje, a igreja respira o arrebatamento. A igreja respira a promessa da volta de Cristo. E quando Cristo finalmente voltar, haverá muita alegria nos nossos corações. Veja o nosso texto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A Bíblia diz então que no abrir e fechar de olhos, todos os mortos em Cristo, salvos em Cristo, que morreram desde a ressurreição de Jesus até agora, eles vão ressurgir, e juntamente com os que estão vivos, todos subirão, e nós estaremos nos encontrando com Jesus. Ele estará nos aguardando, nos esperando nos ares. Da mesma forma que uma noiva adentra pelas portas da igreja para se encontrar com o seu noivo no altar, nós, a igreja, vamos subir, e nós vamos juntos também marchar em direção a Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia faz esta comparação entre a união de um homem e mulher e entre a união da igreja com Cristo. Por muito tempo, um jovem casal ou jovem casal namorou, noivou e se conheceu, mas tudo isso foi o quê? Uma preparação para o principal, o casamento. E assim também por muitos anos, nós estamos aqui vivendo por Jesus, procurando conhecê-lo através da Bíblia, mas tudo isso também é uma preparação para o nosso encontro eterno com Ele. Às vezes parece
que ele está demorando demais. Mas nunca se esqueça que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como um dia. Deus não vê o tempo como nós o vemos. No meu casamento, por exemplo, minha esposa se atrasou demais, mais do que ela queria, para chegar. Ela, quando foi para o salão de beleza, tiraram tudo dela, principalmente o relógio, e ela perdeu noção do tempo. E eles, de propósito, fizeram com que ela se atrasasse bastante para aquela cerimônia. E durante aqueles minutos e até uma hora de atraso, eu fiquei imaginando coisas ruins. Será que ela desistiu em cima da hora? Será que ela ficou doente, passou mal? Será que ela vem? Mas finalmente, quando a música soou e o povo da igreja se colocou em pé e ela entrou pela porta, ali eu esqueci toda a dor, todas as dúvidas e só senti felicidade. Amém, irmãos? E um dia também as nossas dúvidas irão acabar. Um dia também Deus irá nos dar paz completa e real. Um dia também Ele irá enxugar todas as nossas lágrimas. Mas enquanto isso, nós precisamos seguir os seus ensinamentos. Então, qual é o simbolismo que existe entre o casamento de Cristo e o nosso próprio casamento? Há vários simbolismos, mas eu vou destacar nesta manhã apenas 3, tirado do nosso texto. E qualquer casal, não importa a situação em que você se encontre, qualquer casal que seguir a partir de agora esses ensinamentos, poderá ter um casamento feliz e duradouro. Primeiro ensinamento de todos: o casamento produz responsabilidades. Se você não gosta de ser responsabilizado e de ter responsabilidades, não deveria jamais se casar. Nós lemos, porque o mesmo Senhor, falando de Jesus, descerá do céu. Jesus tem a responsabilidade de voltar para nos levar. Ele tem a responsabilidade de nos tirar um dia deste mundo. E Ele há de cumprir a sua responsabilidade. Sabendo que Jesus Cristo pode então voltar a qualquer momento, da hora ou do dia, isso nos incentiva a seguir os seus mandamentos e sermos mais vigilantes, mais atentos. E o casamento também é assim. O casamento é uma forma de viver uma vida mais vigilante. Agora casados, nós somos 2 pessoas formando apenas um corpo e não podemos viver mais separadamente. No mesmo mês que se casou, o rapaz deixou a esposa em casa e foi passar 5 dias com os amigos na beira do rio, porque ele gostava muito de pescar. Isso no primeiro mês de casamento. O problema é que ele demonstrou que gostava mais de pescar do que de passar tempo com a sua esposa. Ou seja, ele não tinha a responsabilidade agora de marido. Casamento sem responsabilidade é uma parede rachada que pode desmoronar a qualquer momento. Vou repetir: casamento sem responsabilidade é uma parede rachada que pode desmoronar a qualquer momento. Por outro lado, uma mocinha se casou, mas ela passava o dia inteiro na casa dos pais, ao lado da sua mãe, e ela só voltava para a sua nova casa na hora de dormir. Ela também não entendeu que a sua nova responsabilidade agora era para com o marido e não mais para com a casa dos pais. Desde o dia que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu recebi responsabilidades que eu não tinha antes. Agora eu não posso mais frequentar os lugares que eu frequentava antes. Agora eu não posso mais fazer as coisas erradas que eu fazia antes.
Agora eu não posso mais me alimentar de pensamentos errados que eu me alimentava antes. Eu preciso ser uma nova pessoa, eu preciso ser uma nova criatura, porque Deus me deu uma nova vida. A Bíblia diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Parafraseando para o casamento, se alguém se casar, deve ser uma nova pessoa, deve deixar as coisas velhas e buscar as coisas novas. O que atrapalha o casamento é que o casal quer trazer para dentro da sua nova vida e para dentro da sua nova casa a vida de solteiro que eles tinham antes. Isso é impossível. Deve deixar as coisas velhas e buscar as coisas novas. E então, se cada um desempenhar o seu novo papel dentro do lar, o casamento será muito feliz e duradouro. Assim como a igreja tem responsabilidade para com Jesus e a Bíblia, o casal agora tem responsabilidade um para com o outro. Então, meus irmãos, este é o primeiro simbolismo. O casamento produz responsabilidades. E só deve entrar dentro de um casamento pessoas responsáveis, que queiram realmente assumir o seu novo papel diante de Deus e da sociedade. O segundo simbolismo, o casamento também produz recompensas. Nosso texto diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O casamento é a primeira e a mais importante instituição que Deus colocou sobre a face da terra. O casamento é mais importante que a igreja. O casamento é mais importante que o governo humano, o nosso governo federal. O único casamento que existe, no entanto, é entre um homem e uma mulher. Todas as demais formas de união conjugal são perversões, libertinagens e pecado aos olhos de Deus. E não sou eu falando isso, é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Que fiquem bravos contra a palavra de Deus, mas Deus tem prerrogativas, como nosso Criador. Deus tem prerrogativas, e uma delas, o casamento é entre um homem macho e uma mulher fêmea. O casamento então traz consigo muitas responsabilidades, mas também muitas recompensas, e a primeira delas, recompensas físicas. Deus, quando criou o homem e a mulher e os colocou juntos, Deus disse no primeiro casamento: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Preste atenção na expressão uma carne. Está falando sobre o relacionamento íntimo, que só deve ocorrer dentro de um casamento legalizado por Deus e pelas leis do país. Quando o ato conjugal é violado, deixa de ser uma bênção e aí passa a ser um mar de espinhos na vida das pessoas. Casais, escutem o que Deus diz em Hebreus 13, verso 4. Escutem: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então nós temos visto muito sofrimento desnecessário na vida das pessoas por causa da infidelidade. Então, cuidado. Nós seremos tentados no local de trabalho, nós seremos tentados através de programas na televisão, nós seremos tentados através de pseudo-amigos,
nós seremos tentados até dentro da igreja, mas lembre-se disso, que o prazer é passageiro, é temporário, mas os resultados do pecado são para sempre. Então o casamento foi feito sim, para que o casal possa se conhecer intimamente e se contentar um com o outro. Faz parte então das recompensas. E outra recompensa são as emocionais. Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Você percebeu o que Deus fez por Adão? Através da mulher, através de Eva, ele nunca mais seria um homem solitário. Além disso, ele seria pai, ele seria avô, mas todas essas bênçãos só foram possíveis através da mulher. Eva seria então a sua melhor amiga, e ela seria o maior prêmio de todos. E ela foi. Você sabia que quando Eva caiu em desobediência, Adão ainda era perfeito? E pessoas perguntam, se Adão não tivesse pecado, o que teria acontecido com Eva? Ela teria sido removida, e outra Eva teria sido criada, e teria sido dada a ele, e nós ainda estaríamos vivendo em perfeição. Mas ele a amava de tal forma, ela havia sido um preenchimento tão completo na vida dele, que ao invés de perdê-la, ele preferiu se perder com ela. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Não há nada de errado, então, quando o homem deixa pai e mãe e verdadeiramente se apega à sua mulher. A Bíblia garante, irmãos, em Provérbios 18, 22, aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Por incrível que pareça, não há nada parecido em relação ao homem. Aquela que acha um esposo, achou benevolência do Senhor. Mas é dito em relação ao homem, que acha uma boa esposa, que acha uma mulher, para se tornar a sua melhor amiga e companheira de todas as horas. Por outro lado, eu quero que você saiba, que os filhos também são uma recompensa de Deus. Amém, irmãos? Hoje em dia a sociedade está sendo levada a pensar que os filhos não são bênçãos, mas um estorvo na vida do casal, principalmente na vida da mulher. A sociedade está sendo levada a acreditar que os filhos não são bem-vindos. Agora mesmo, as eleições americanas serão decididas nesta pauta do aborto. A candidata progressista está a 13 pontos à frente do candidato conservador, porque ela prometeu, como que se ela pudesse, aborto em massa, a qualquer momento da gestação, porque esse mundo está nos fazendo acreditar que crianças não são bem-vindas. Mas a palavra de Deus diz o contrário. A palavra de Deus diz no Salmo 127, 3, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Não existe acidente na concepção. Amém, irmãos? Quando há uma concepção, ela veio de Deus. Portanto, a nossa família está emocionalmente protegida quando somos unidos, e todos estão buscando fazer a vontade de Deus. E o terceiro simbolismo entre Jesus e a igreja é o fato que o casamento produz relacionamento. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Pessoas me dizem, pastor, eu não vou à igreja porque eu não gosto muito de reuniões, eu não gosto de ficar muito perto de pessoas. E eu digo para esses irmãos, então como que você vai fazer no céu? O céu será uma eterna igreja, amém, irmãos? A Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor, todos nós juntos.
nós vamos viver numa eterna igreja. Comunicação é a chave para um casamento feliz. Repito, comunicação é a chave para um casamento feliz. Palavras são muito importantes e elas carregam consigo um enorme peso. Antes de aceitar a Cristo, eu raramente falava com Deus, eu raramente ouvia a voz de Deus. Mas depois que eu aceitei a Cristo, eu procurei falar com Ele todos os dias, através da minha vida de oração, e eu procurei ouvi-lo todos os dias, através da minha leitura diária da Bíblia Sagrada. Porque não existe relacionamento sem comunicação. Algumas esposas me dizem: pastor, quando éramos namorados, ele me telefonava todos os dias, ficávamos horas e horas ao telefone. Agora ele só trabalha, agora ele só fica em frente à televisão, não conversa mais comigo. E além do silêncio, um outro problema muito sério entre os casais são as brigas e as mentiras. E infelizmente são os pais que ensinam amargura, ira e cólera para suas crianças. Mas a Bíblia diz o quê? Em Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Depois de 50 anos de casada, uma senhora nunca havia brigado uma vez sequer com o seu marido. 50 anos. Na comemoração das bodas de ouro, uma netinha perguntou para ela: vovó, por favor, me conte o segredo de nunca ter brigado com o vovô. A avó, muito sóbria ainda, disse: querida, foi muito fácil. No dia do nosso casamento, nós entramos na charrete rumo à nossa lua de mel. Durante o trajeto, a mula empacou e não queria mais puxar a carroça. Seu avô foi até a mula e disse assim para ela: 1, 2... E antes de falar 3, a mula começou a puxar a carroça. Mas depois de alguns minutos, ela parou de novo. O seu avô, mais uma vez, foi à mula e começou a contar: 1, 2, 3. A mula não saiu do lugar. Seu avô então pegou uma espingarda e deu um tiro na cabeça da mula. Eu gritei na hora e disse: homem, você está louco? Você acabou de matar a nossa mula. E seu avô olhou para mim e disse: 1, 2. Desde então, minha filha, eu nunca mais briguei com seu avô. Só que o segredo do bom relacionamento não deveria ser o medo, amém, irmãos? Não deveria ser as ameaças. Mas o que nós estamos estudando aqui de quarta-feira, o segredo do bom relacionamento é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ele nos capacita, Ele nos ensina a arte da boa comunicação. Vamos todos citar juntos Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O Espírito Santo é o segredo do bom relacionamento e da paz dentro de casa. Assim como a igreja deve amar e seguir a Jesus, o casal deve amar e cuidar um do outro. Cuidado com o movimento feminista. Insiste que a mulher não precisa do marido. E talvez não precise de um mau marido, mas toda mulher precisa de um bom marido. Amém, irmãos? O que vai ser da esposa, da mulher,
mulher, depois dos 60 anos de idade, se ela não teve filhos, ou se ela não teve um bom marido, e o movimento feminista não pensa sobre isso. O casamento é uma dádiva de Deus. Não quer dizer que todos devem se casar, mas o casamento é a regra, não é a exceção. Deus promete ajudar e capacitar os casais que desejam agradá-lo, ao invés de serem agradados. O casamento possui muitos inimigos, a começar por nós mesmos, porque somos egoístas, egocêntricos, materialistas. Satanás também quer derrubar a família e o mundo, mas o casamento possui um grande amigo, Jesus Cristo. Com Ele ao nosso lado, o casamento pode ser feliz. Casais, vamos orar nesse momento.